pessoal, tudo beleza? Um vídeo aqui um pouco diferente. Eu vou apresentar para vocês mais um estudo aí de coisas que eu gosto de fazer, essa análise de dados, entender melhor, né? Aqui no caso sobre a pressão de óleo no motor AP. Bom, é um caso específico, mas serve aí para a gente ter uma ideia como é que funciona. E qual que é a diferença? Eu sempre tive curiosidade sobre isso. Qual que é a diferença de pressão de óleo na parte de baixo do motor, ali no medindo ele no cavalete do filtro de óleo, e lá no cabeçote, na parte de cima do motor? Quanto tempo que o óleo demora para subir? Quando é frio? Quando é quente? Então eu fiz uma análise aqui, eu coloquei os sensores, eu vou mostrar para vocês que é um estudo aqui para entender melhor essa parte de lubrificação do motor, que eu achei muito interessante e quero compartilhar aí com vocês. Bom, vamos aqui para a primeira parte, o nosso objeto de estudo, né? Eu usei aqui o carro, o Voyage, do meu amigo Moza, que a gente faz um projeto grande nesse carro aí, mostrando no nosso canal aí, que é o vlog Turboflix. É um Voyage 1.8 93, com motor 1.9 forjado, a bomba de óleo dele original, nova, não tem nenhum retrabalho, tá? O óleo que a gente usou aqui nesse teste é o óleo que a gente usa nesse carro, é um Motul 8100 sintético 10W60. Isso é importante porque o tipo do óleo muda aqui os resultados, né? Os sensores de pressão de óleo que a gente está usando é um sensor da ODG de 12 bar de inox montado no cavalete do filtro de óleo ali, que é onde mede a pressão de baixo, né? Na parte de baixo do motor. E no cabeçote a gente montou um sensor Bosch 0 a 10 bar, que é esse sensor com esse código aí, que é um sensor muito bom, que mede tanto pressão quanto temperatura no mesmo sensor. É um sensor bem legal que eu mostrei até no vídeo no Turboflix parte 16. Tem dois sensores de temperatura de óleo também. Aqui no caso eu não vou entrar tanto nos dados de temperatura ainda, que eu estou montando o material, mas esse material aqui é focado na pressão de óleo. Mas tem um sensor de temperatura, esse MTE aí montado no cárter, e tem esse sensor Bosch montado no cabeçote, na linha de óleo, né? Bom, a gente usa aí no carro injeção eletrônica e datalog da Fueltech FT450 com o Input Expander, tudo ligado nela, e as análises de dados também feito aí no software da Fueltech. Aí tem as fotos do carro, um carro excelente, muito legal, de rua, forte, confiável, para quem acompanha aí os vídeos, bem legal o carro. Bom, vou explicar aqui para vocês como é que está montado, né? Melhor aqui. Um motor AP aqui, peguei uma imagem dele de lado. Então, como é que é a linha de alimentação de óleo do AP, né? Você tem o cárter, que é o reservatório de óleo, tem o pescador da bomba, que é ligado na bomba de óleo, uma bomba de engrenagem de 36 milímetros, o tamanho das engrenagens, tocada pelo eixo auxiliar aqui na base do distribuidor, que é onde toca a bomba de óleo. Então a bomba de óleo tem uma rotação, metade da rotação do motor, porque o eixo auxiliar gira na metade da rotação do motor, e esse giro pega aqui o óleo faz a bomba fazer uma sucção do óleo pelo pescador. Esse óleo vem em primeiro local no filtro de óleo, então ele tem uma galeria que entra aqui no filtro, filtra, volta para o bloco, e aí ele se divide. Tem uma galeria principal aqui no bloco, mandando o óleo aí para a parte de baixo, né? Os mancais fixos, por dentro do virabrequim os mancais móveis. Se tiver jet cooler também pega aqui, que não é o nosso caso, esse motor não tem jet cooler. E aí ele vai se dividindo em outras galerias. Tem a galeria que sobe para o cabeçote, e aqui no cabeçote tem uma galeria principal, onde vai a alimentação para os tuchos, para os mancais do comando, etc. E depois esse óleo aqui retorna para o cárter por gravidade, por vários dutos aqui grossos por gravidade. Essa é uma explicação bem simples aqui do sistema de lubrificação do motor AP. Um sensor, que é o sensor aqui da ODG de 12 bar, ele está montado aqui no cavalete do filtro, logo após passar o filtro com um flexível para não pegar vibração. Ele está montado dessa forma, medindo aqui a pressão de óleo.
Tem esse sensor da Bosch aqui, que é o sensor novo, que a gente montou aqui, ó, no local desse interruptor, nessa cebolinha aqui de óleo original, a gente removeu e colocou o sensor da Bosch, que ele fica montado pegando o óleo na galeria principal aqui do cabeçote. Então o óleo já fez todo esse caminho, já passou por tudo e chegou aqui na galeria principal para lubrificar o comando aqui, os tuchos. Então ele pega aqui a pressão de óleo nesse ponto e a temperatura de óleo também, e um outro sensor de temperatura que a gente mede lá no cárter. Então essa é como está montado aqui o sistema. Bom, aqui os resultados, né? Eu fiz aqui 4 testes, medindo aí a pressão de óleo nos 2 pontos simultaneamente. Então, por exemplo, aqui a pressão de óleo com o motor a 30 graus, com o motor frio, em marcha lenta, a pressão de óleo na parte de baixo do motor ficou em 5,5 kg e no cabeçote 4,5 kg. Então dá uma perda aí, tem uma perda de 1 kg até o óleo conseguir chegar lá no cabeçote. Essa perda devido à perda de carga mesmo, né? Que é a perda do óleo conseguir vencer os caminhos, as barreiras, as quinas, as curvas, tudo até chegar no cabeçote. A pressão de óleo aqui em marcha lenta quente, agora já é com motor quente, 93 graus a água e 106 graus o óleo, essa condição que eu peguei aqui. Motor em marcha lenta, a pressão de óleo na parte de baixo do motor, 1,5 kg, e a pressão de óleo no cabeçote, 0,8 kg, ou bar, mesma coisa praticamente. A diferença aqui de 0,7, então ele perde um pouco menos quando está quente para a parte de cima. A pressão de óleo em aceleração livre, 3.000 RPM, 80 graus a água e 63 graus o óleo. Essa aceleração livre é o carro parado, acelerando o motor sem ter carga, né? 3.000 RPM. A pressão de óleo na parte de baixo fica em 6 bar e na parte de cima aqui no cabeçote 4 bar. Então dá uma diferença aí de 2 bar. A pressão de óleo aqui, uma puxada no dino a 7.300 RPM, com a água a 86 graus e o óleo a 93 graus, o óleo no cavalete ali na parte de baixo fica 6 bar e a pressão do óleo no cabeçote 2 bar e meio. Então dá uma diferença grande aí de pressão nessa condição em carga, rotação altíssima. Lembrando que nessa condição o cárter até esvazia, porque o óleo demora para retornar, o óleo sobe todo, então tem uma logística aqui da parte de lubrificação, e esses mesmos resultados aqui mostrados em gráficos. Então dá para ver a diferença aí na parte da pressão de óleo na parte de baixo e na pressão de óleo no cabeçote. Aqui um teste, um resultado de vários testes na verdade, com o tempo que o óleo demora para subir da parte da primeira medição, do primeiro sensor, até o segundo. Então, o tempo que o óleo demora para subir, como é que eu medi isso? Eu fiz a partida em várias temperaturas aqui, desde temperaturas de 13 graus, 20 graus, 30 graus, 45 graus e uma partida quente aqui, já 85 graus. Então, foram 5 testes de partida. Como é que eu medi essa diferença de tempo? Eu esperei o primeiro sensor do cavalete estabilizar a pressão até o segundo sensor estabilizar a pressão. Então é uma diferença de tempo. Claro, quanto mais frio o motor, mais grosso está o óleo, né? Maior viscosidade, o tempo que o óleo demora para subir é maior. Então aqui, ó, com o motor quente ele gastou meio segundo e com o motor frio 1,5 segundo. Então dá para ver aqui, quanto mais quente o motor, mais óleo, mais fino está o óleo, mais rápido ele sobe para o cabeçote. Bem legal aqui o gráfico. E aqui mostrando um pouco os logs, né? Aqui uma partida, por exemplo, aqui ó, a partida a frio, né? Então aqui em verde a rotação do motor, aqui ó, bateu o arranque, o motor pegou, subiu o giro, estabilizou aqui 1.100, 1.200 RPM e ficou. E aqui a pressão de óleo, em vermelho a pressão de óleo no cavalete, na parte de baixo, e em azul a pressão de óleo no cabeçote. Não reparem aqui que a variável, o nome da variável está pressão de embreagem, mas não é pressão de embreagem, é a pressão no cabeçote. Por quê? E também não é PSI, é bar. Porque, na verdade, esse canal eu estou usando o Input Expander da Feltec e ele não me permite trocar esse nome. Mas isso não tem problema não influencia em nada.
o sensor está calibrado em bar. Então aqui, ó, partiu o motor, a pressão de óleo aqui no cavalete, ó, vem, o motor já está ligado, ela demora um pouquinho para subir aqui em torno de 1 segundo, subiu, estabilizou. E aí a pressão, aí o óleo vai passando nas galerias e sobe e chega no cabeçote. Então estabilizou aqui no cabeçote. Esse tempo aqui é o resultado que eu mostrei naquele gráfico e nas tabelas aí. Aqui está bem fácil de ver graficamente, né? Nesse próximo gráfico aqui, só mostrando um teste de warm-up do motor, que é uma partida a frio aqui em menos de 20 graus, partiu o motor. Aqui a rotação em verde, aqui eu deixei o motor aí quase 10 minutos ligado. Ele ainda não foi um warm-up completo, mas foi um warm-up completo de água, pelo menos. A água aqui em rosa, ó, subindo de menos de 20 até 91 graus aqui. E aqui o óleo em azul, saiu aqui de 20 também até 50 graus. Aqui não está exatamente na mesma escala os dois sensores aqui, essa escala, tá? E aqui em vermelho a pressão de óleo na parte de baixo e em azul a pressão de óleo no cabeçote. Então dá para ver aí que, claro, com o motor vai aquecendo, a pressão de óleo vai diminuindo e dá para ver aí que elas vão bem junto e aquelas começam a separar um pouquinho da outra. A pressão de óleo no cabeçote cai um pouco mais a proporção aí. Mas bem legal de ver aqui, tem as temperaturas de escapamento também, temperatura de ar, então tem muitos dados aí, mas é só uma curiosidade para mostrar aí para vocês. Bom, espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. Eu curti muito conhecer esses dados aqui do motor e a gente vai continuar esses desenvolvimentos e compartilhando esses dados, esses conhecimentos aí com vocês. Valeu, até o próximo vídeo.